RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Quem dirá a eles Feliz Natal? Sim, meu ouvinte, quem dirá a eles Feliz Natal? A publicação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a iniciativa Oxford sobre a Pobreza e Desenvolvimento Humano revela que 584 milhões de pessoas, ou mais da metade do total de pobres, são crianças menores de 18 anos. No índice global, Angola apresenta 51,1% da população em pobreza multidimensional e 31,1% vivendo abaixo da linha de pobreza. O Brasil tem uma proporção de 3,8% de pobres em vários campos e 3,5% vivem abaixo do limiar da pobreza. Já a Guiné-Bissau, por exemplo, apresenta 64,4% da população em pobreza multidimensional e 26% das quais sobrevivendo com menos de $2,15 por dia. Em São Tomé e Príncipe, pelo menos 11,7% dos habitantes vive em situação de pobreza multidimensional e 15,7% abaixo da linha de pobreza. Ainda na tabela com as duas variáveis, Timor-Leste apresenta 48,3% e 24,4% respectivamente. Moçambique está entre as 20 economias com cálculos atualizados, demonstrando reduções significativas na incidência da pobreza no período de 2021 a 2022 a posterior. No entanto, pelo menos 60% dos habitantes em Moçambique são pobres em muitas áreas e 74,5% da população moçambicana vive abaixo do limiar da pobreza. Provérbios capítulo 14, versículo 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece dele honra-o. Amigo ouvinte, neste antegozo da atmosfera natalícia, eu gostava de lhe comprometer o apetite, estorvar sua tranquilidade e questionar seu conforto. Responda com sinceridade a esta pergunta. Quem irá desejar Feliz Natal aos 31% da população de Angola que vive abaixo do limiar da pobreza? Quem terá o coração sensível ou talvez a mente embriagada para ir ao encontro dos 26% de guineenses que vivem com menos de $2,15 por dia? Ou talvez quem irá montar um presépio de Natal para alegrar o dia ou enganar os olhos dos 74% da população moçambicana, segundo o relatório das Nações Unidas, que vive abaixo do limiar da pobreza? O meu texto de hoje está longe de ser um texto natalício. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece dele, este o honra. De modo comum que escancarado, este texto nos ensina três grandes verdades que se agudizam no Natal, digamos assim. Primeiro, fica claro que há um culpado potencialmente identificado, o que oprime ao pobre. Segundo, há uma espécie de reafirmação da sentença para este culpado. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. E, finalmente, a estilo salomônico e proverbial, é apresentado o bendito contraste, mas o que se compadece do necessitado, honra-o. Começo por analisar a palavra oprimir presente no meu texto. Oprimir é fazer a pessoa submeter-se pelo uso da força, pela autoridade, pela brutalidade. Oprimir é também intimidar, obrigar ou mesmo impedir. De acordo ao meu texto, parece existir alguém que anda a oprimir ao pobre. Ou seja, parece existir alguém que, pelo uso da força, impede o pobre de consumir as calorias suficientes de que precisa para a manutenção de sua saúde. Parece existir alguém que, pelo uso da força e pela autoridade, reduz o pobre ao pó e à cinza
e no fim do ano lhe quer dizer Feliz Natal. Por isso, eis a minha pergunta de hoje. Quem dirá a eles, afinal, Feliz Natal? Quem dirá Feliz Natal à mãe que está cuidando de seu filho desnutrido na pediatria da sua cidade? Quem dirá Feliz Natal à criança que não estuda e anda na lixeira à procura de bidões vazios para depois vender neles sumo de múcua? Quem terá a coragem de dizer-lhes Feliz Natal? O meu texto de hoje diz: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Meu ouvinte, pense comigo. Existem países que possuem material bélico capaz de acabar com a existência de outros países e por isso não adianta insultá-los, não é mesmo? Agora veja o que está sendo dito no meu texto. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Sim, meu ouvinte, a Bíblia diz que Deus é que criou o pobre e também criou o rico. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 2, está escrito: o rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. Agora, por favor, não me pergunte por que Deus criou pobres e ricos. O que posso dizer é que tudo o que o Senhor fez é bom. O pecado é que comprometeu a originalidade da criação. Na criação original de Deus, não haveria espaço para divisões sociais ou de classes. O pecado criou fronteiras entre os homens. O pecado fez com que, enquanto um morre de fome ou come no lixo, outros são capazes de comprar a garrafa de vinho a $4.000 só para mero prazer e estilo de vida inglório. Nas palavras do meu professor, pastor Isaac Silvano, estes que assim procedem andam à procura de uma vanglória e, tal como o pastor Isaac Silvano disse, andam à procura da gloriola. O meu texto diz que quem oprime ao pobre está como que insultando a Deus. Um autor chamado Fawcett disse que o opressor do pobre, mediante palavras ou atos, persuade a si mesmo que Deus ou não quer ou não pode vindicar o pobre. Sim, meu ouvinte, quem maltrata ao pobre pensa que Deus não está disposto a defender a causa deste. É como ir a um jardim zoológico e tentar cutucar a um leão com vara curta. Não tarda, você poderá ficar sem os dedos ou sem o braço inteiro. O meu texto de hoje termina apresentando o bendito contraste, uma antítese. Mas o que se compadece do necessitado honra-o. Eu gosto da palavra grega traduzida para compadecer ou compaixão. O substantivo esplankna, no plural, tem suas origens ainda no grego clássico, quando era empregado para indicar as partes da vítima que eram oferecidas em sacrifício aos deuses. O termo refere-se às partes consideradas mais nobres dos animais, como o fígado, o coração, os rins e os pulmões. Porém, splankna pode ser usada no sentido metafórico, representando a sede das paixões, ou seja, o lugar dos desejos incontroláveis ou dos sentimentos, podendo significar compaixão ou amor. Por isso, outra vez repito a minha questão de outra forma. Quem terá compaixão dos pobres? Quem se deixará comover por eles e então lhes poder dizer Feliz Natal? Uma vez ouvi alguém dizer: a alegria do pobre dura pouco. Eu acrescento e digo: a riqueza do rico não é eterna. De uma coisa creio que juntos iremos concordar. A cada dia que passa, um pouco de nós está morrendo. Está morrendo a nossa sensibilidade, pelo que um acidente de viação rende mais pelas fotos e reportagens do que pela dor que nos causa. Está morrendo aos poucos o temor e o respeito pelo nosso próprio corpo. As drogas viraram deuses, as bebidas alcoólicas foram beatificadas e a busca pelo prazer sexual é agora o maior demônio de toda a história. Mas a minha pergunta continua. Aos famintos, aos desafortunados, aos velhos sem pensão de reforma e sem família, aos doentes mentais sem tratamento, aos pacientes dos sanatórios sem antituberculostáticos, às crianças com barrigas salientes e com pele amarelada por falta de vitaminas, às populações de Cabo Delgado, do Sudão, da Ucrânia, do norte do Congo,
do Iêmen, da Coreia do Norte e de outros lugares onde a fome e a guerra são as únicas coisas que comem, quem terá coragem de lhes dizer Feliz Natal? Pense nisso, viva feliz com Jesus e fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.